Sozinho posso te ver melhor quando se vai o sol. Procuro o fio do seu cabelo no lençol. Baixei aquele filme que você disse que era bom e vi que nada é tão bom quando você não tá aqui. Um dia sem você é triste, uma semana é maldade. Um mês não existe, dou meus pulos, atravesso a cidade. Junto dinheiro pra financiar a viagem. Uma bolacha, um salgadinho, 2 refri, a passagem. Já era, já fui, me espera amor. Vou atrasar mais 10 minutos, parar pra te comprar uma flor. E tô pronto na melhor roupa que eu tenho. Uma rosa na mão esquerda, na outra mão um cartão com desenho. Correndo pra rodoviário, uso sai às 9. Desculpa o cartão molhado, aqui em novembro sempre chove à tarde. E hoje a chuva tá bolada. Já me sentei, fiz minha oração. Se Deus quiser nem pega nada, vai. A partir da década de 70, houve grande aumento da frota veicular e, consequentemente, da demanda por combustíveis. De acordo com Carvalheiro, estima-se que existam aproximadamente 8.400 postos de gasolina no estado de São Paulo, empregando cerca de 100 mil funcionários, segundo dados da Força Sindical. Diariamente, estes trabalhadores são expostos a substâncias químicas nocivas à saúde, entre elas o benzeno, hidrocarboneto altamente tóxico presente na gasolina comercial. A exposição ocupacional aos solventes orgânicos é um problema de saúde pública, sem notificação e negligenciados pelos administradores de postos de combustíveis. No contexto do ambiente dos trabalhadores de postos de combustíveis, destaca-se o trabalho realizado pelo atendente frentista, que envolve múltiplas funções, as quais, por vezes, são realizadas simultaneamente. Além disso, estão expostos a sérias condições de trabalho agravantes à saúde em seus distintos aspectos físicos, químicos, entre outros, como a sobrecarga de trabalho pelas distintas funções cognitivas que desenvolvem, pela permanência na postura em pé durante o período em que trabalham e pela permanência junto às bombas de gasolina. A gasolina comercial é quimicamente composta por hidrocarbonetos contendo entre 4 e 15 carbonos, sendo a maior parte classificada como alifáticos ou aromáticos. Os compostos alifáticos incluem constituintes como butano, penteno e octano. Os compostos aromáticos incluem compostos como benzeno, tolueno, etilbenzeno e o xileno, comumente denominados BTEX. A pessoa atingida pelos óxidos de nitrogênio imediatamente sentem ardência nos olhos e no nariz, e também nas mucosas em geral, provocando lesões celulares. Em caso de intoxicação grave, instalam-se edema pulmonar, hemorragias nos alvéolos e insuficiência respiratória, causando até a morte. Se a exposição for aguda, teremos doenças respiratórias de vários tipos, como inflamação passageira das mucosas das vias respiratórias, traqueatites e bronquites crônicas, efizema pulmonar, espessamento da barreira alvéolo-capilar e broncopneumonias químicas ou então infecciosas. A respeito do dióxido de enxofre, sabe-se que este preconiza infecção respiratória. A infecção aguda por dióxido de enxofre simplesmente queima as vias respiratórias, desde a boca e nariz até os alvéolos. A destruição é marcada por inflamação, hemorragia e necrose dos tecidos. Essa substância pode levar ardência aos olhos, nariz e garganta. Já os hidrocarbonetos, por serem irritantes e por agirem pela medula óssea, provocam anemia e leucopenia. Na indústria petroquímica existe o risco de leucemia. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são mais ativos e possuem potencialidade neoplásticas ou então capacidade de induzir ao câncer. Os aldeídos são classificados como irritantes e narcóticos. Em altas doses, este solvente também se mostra cancerígeno e desencadeador de crises asmáticas. O chumbo, que é um metal pesado adicionado à gasolina, leva a lesões dos túbulos proximais, caracterizando agressões renais, e no aparelho digestivo provoca dores violentas em forma de cólicas. Já o chumbo absorvido pelos pulmões é cumulativo e o organismo tem dificuldades em se livrar desse metal, acumulando nos ossos e dentes. Por fim, os oxidantes fotoquímicos agravam a ação irritante dos outros poluentes e intensificam as inflamações e infecções do sistema respiratório. A exposição excessiva aos vapores da gasolina provoca depressão central, distúrbios respiratórios com traqueobronquite, edema pulmonar e pneumite, estado de coma e morte por insuficiência respiratória. Os principais sintomas e sinais da intoxicação consistem em falta de coordenação,
hiperexcitabilidade, distúrbios visuais, confusão mental, cefaleia e náuseas. Thiago Leiros Costa, do Instituto de Psicologia da USP, descobriu que frentistas podem ter a visão prejudicada, com dificuldade para distinguir cores e contrastes. Suspeita-se de dano ao córtex visual do cérebro. Houve também correlação do tamanho do prejuízo nos testes com tempo de trabalho. Quanto mais tempo de trabalho, piores os resultados. Outro estudo reforça o alerta. Em 2012, fonoaudiólogas da Universidade Federal de Santa Maria encontraram problemas na audição dos trabalhadores. Detectaram alterações em altas frequências e no reflexo muscular que protege o ouvido interno de ruídos altos. Nos contatos prolongados, mesmo com doses pequenas de gasolina, deve-se tomar em consideração o seu teor em benzeno, pelos possíveis efeitos sanguíneos por eles determinados e a presença de aditivos, que podem ser responsáveis por quadros tóxicos de importância. Quando o indivíduo permanece com altas concentrações de vapores de gasolina, a irritação da mucosa ocular e respiratória costuma proceder aos distúrbios neurológicos, servindo como sinal de alarme. Segundo o laudo da Petrobras, a toxidez da gasolina pode causar de 15 a 20 lesões orgânicas, que se desdobram em mais de 10. Assim, o frentista pode desenvolver uma gastrite que provoca náuseas, úlceras estomacais e anemias, entre outras doenças. O benzeno tem como origem a destilação do petróleo e do alcatrão de carvão, e encontra-se presente no ar atmosférico por meio da fumaça de cigarro, da gasolina, nas emissões de motores automotivos, postos de abastecimento de veículos automotivos, indústrias químicas, entre outros. Segundo Casarim e Mello, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que houve uma intensificação da produção do benzeno, antes mais utilizado em siderúrgicas. A partir de então, com a exploração do petróleo, começa a expandir-se para trabalhos nas refinarias e nas indústrias, que utilizam como matéria-prima o benzeno e seus derivados, e ainda para a fabricação de produtos prontos para utilização, como solventes, colas, vernizes, gasolina, entre outros. A inserção do benzeno em grande escala deu-se pelo custo consideravelmente baixo e pelos bons atributos como solvente. Com isso, o número de pessoas ocupacionalmente expostas vem crescendo, fenômeno que atinge também a população residente no entorno dessas refinarias, por meio da contaminação ambiental. Além disso, as principais fontes de emissão do benzeno são predominantemente veiculares, destacando-se assim a exposição permanente dos atendentes de postos de combustíveis a tais fontes durante a jornada de trabalho. O benzeno apresenta-se como um líquido incolor de aroma característico. Entretanto, seu vapor não deve ser aspirado, já que o mesmo possui componentes tóxicos, altamente carcinogênicos, podendo ser o causador de diversos tipos de cânceres, como leucemia. Devido ao alto poder de toxicidade, a ação do benzeno independe do meio de contato. Porém, a principal via de introdução do mesmo no organismo se dá pelas vias aéreas superiores, ou seja, pela inalação de seus vapores. Estima-se que em todo o mundo cerca de 2 milhões de trabalhadores estejam expostos ocupacionalmente ao benzeno a cada ano. Contudo, para que esse índice seja controlado de forma significativa, estratégias de saúde têm sido implantadas para uma melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Por exemplo, o uso de EPIs adequados como formas de proteção. A intoxicação ocupacional pelo benzeno, chamada de benzenismo, é um conjunto de sintomas decorrentes da exposição ao benzeno em trabalhadores que exerceram ou exercem suas atividades em empresas que produzem, transformam, distribuem, transportam, manuseiam ou consomem o produto. Considera-se que a exposição ao benzeno pode causar intoxicação aguda, quando a exposição a altas concentrações da substância, ocasionando sinais e sintomas neurológicos, como dor de cabeça, vertigem, euforia passageira, ataxia, náuseas, vômitos, depressão do sistema nervoso central, confusões, convulsão e coma, ou intoxicação crônica,
com sinais e sintomas clínicos variados, tais como sonolência, astenia, mialgia, tonturas e infecções repetidas, aos quais podem ocorrer a médio e longo prazo, ou seja, até mesmo depois do afastamento da exposição. A toxicidade ou benzenismo caracteriza-se principalmente pelo comprometimento da medula óssea, constituindo-se na interferência de maior relevância para as distintas e possíveis alterações hematológicas, como por exemplo neutropenia e leucopenia. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente exposto ao benzeno ou que apresentar sinais ou sintomas sugestivos de benzenismo deve ser investigado quanto à sua história clínica e ocupacional, além do exame físico. A avaliação clínica acompanhada dos exames hematológicos deve seguir critérios rigorosos, sendo que, se as alterações sanguíneas forem relevantes ou os sintomas persistirem, o paciente deve ser afastado da fonte de exposição até obter a confirmação diagnóstica de benzenismo. Neste caso, então, deve ser encaminhado ao afastamento do trabalho, com emissão de cadastro da comunicação de acidente de trabalho, mais conhecido como CAT, ao INSS, e o caso deve ser notificado através do Sistema de Informações de Agravos de Notificações. Para a ampliação da vigilância em saúde do trabalhador e a avaliação dos riscos da exposição. Se o diagnóstico for negativo, o trabalhador deve retornar ao trabalho, porém deve ser acompanhado regularmente. Uma jornada típica de trabalho dos frentistas compreende essencialmente 3 momentos distintos: atividades de início de jornada, por exemplo, assinatura da folha de ponto; atividades de atendimento dos clientes, por exemplo, abastecimento de combustível; atividades de encerramento da jornada, por exemplo, fechamento do caixa de bomba. A atividade de atendimento dos clientes pode ser resumida nos seguintes tipos de ação: abordagem do cliente solicitando informações sobre o serviço desejado, zeramento da bomba e acionamento do mecanismo de abastecimento automático da bomba, consulta ao cliente para saber se ele deseja a realização dos serviços de limpeza do para-brisa e faróis do veículo, retirada da mangueira da bomba após alarme acionado automaticamente indicando a conclusão do abastecimento, informação ao cliente e recebimento do valor do produto, que pode ser feito em 3 formas de pagamento: dinheiro, cheque ou cartão de crédito, execução de procedimentos administrativos específicos em função da modalidade de pagamento escolhida pelo cliente, e fechamento do caixa de bomba, ao término do turno, anotando os valores recebidos na ficha de controle de recolhimento de numerário. Assim, o centro das atividades dos frentistas não se encontra no papel de vendedor, mas na função de caixa. Os frentistas passam a maior parte da jornada executando atividades de recebimento, registro, depósito de valores e de contabilização de caixa. A importância dessas atividades se fundamenta sobretudo nos riscos que lhes são inerentes. Por exemplo, receber uma quantia inferior ao valor do produto vendido e respectivas punições estabelecidas pelas normas. Por exemplo, advertência por escrito em função de um cheque devolvido, como também nas exigências cognitivas no tratamento de informações alfanuméricas que habitam as diferentes operações de venda. Por exemplo, preencher corretamente a nota fiscal. Existem 2 aspectos que parecem marcar a evolução das competências no desempenho da função. Para os frentistas debutantes, em geral com até 60 dias na função, a dificuldade maior consiste em aprender a manusear a bomba de combustível. 2. Para os frentistas mais experientes, em geral acima de 60 dias e até 1 ano na função. A dificuldade maior reside em gerir a função de caixa e interagir com os clientes. Nesse aspecto, a exigência da dinâmica do ambiente dos postos de combustíveis deve ser considerada ofensiva ao processo saúde e doença do profissional exposto. De acordo com a legislação brasileira, as responsabilidades mínimas pelo produto químico são do empregador,
em realizar programas de treinamento para seus colaboradores sobre o manuseio seguro de produtos químicos e do usuário seguir as informações contidas na FISPIC, rótulo de segurança e ficha de emergência. Utilizar equipamentos de proteção individual adequados e adotar práticas seguras. As atividades com maior exposição química nos postos de combustíveis são o abastecimento de veículos, uso da flanela e aproximação do rosto para abastecer até a boca. Ao abastecer até a boca, o frentista precisa burlar o sistema automático do bico da mangueira, tendo que completar manualmente a operação, o que exige que ele fique muito próximo à saída do tanque, onde há concentrações elevadas de vapores. Abastecendo até o automático, você diminui a exposição do trabalhador frentista aos vapores cancerígenos como o benzeno. Descarga de combustíveis, coleta dos combustíveis para análise e amostragem dos produtos, medições de tanques e limpeza de SAO, que são as limpezas de caixas separadoras de água, óleo e retentora de sólidos e a manutenção de equipamentos. Estudos demonstraram baixa utilização de equipamentos de proteção individual entre os trabalhadores e, além da exposição à gasolina, estão expostos a detergentes e sabões provenientes dos lava-jatos, à radiação solar e a ruídos de motores de carros, motos e do próprio meio ambiente. Do ponto de vista físico, a queixa dos frentistas é ter que trabalhar em pé. Há frentistas que chegam a ficar 7 horas em pé e, caso dobre o turno, pode chegar até 15 horas. Tais queixas são compreensíveis, pois nesse tipo de exigência postural, aumenta consideravelmente o esforço do coração para bombear o sangue para as extremidades do corpo, a fim de garantir o funcionamento muscular. Do ponto de vista psíquico, as atividades dos frentistas aparecem marcadas por distintas exigências que acentuam a carga de trabalho. As relações sociais de trabalho são com 3 tipos de interlocutores principais: os clientes, os colegas e as chefias. Todavia, é na relação com os clientes que reside a fonte principal de desgaste e queixas dos frentistas. A postura do cliente é determinante para deteriorar a interação e os exemplos são diversos: a irritação, a pressa, a desconfiança, a resistência em entregar documentação pessoal e as reclamações frequentes dos clientes. Não é raro o cliente atribuir o atraso na cobrança do serviço ao frentista, quando de fato tal atraso ocorre, por exemplo, pelo funcionamento ineficiente do sistema de consulta de cartão, uma vez que o sistema demora a responder ao tratamento contábil solicitado. Assim, em função da situação potencialmente explosiva que caracteriza o contexto de atendimento, os frentistas buscam desenvolver modos operatórios de enfrentamento para garantir a qualidade do trabalho e preservar o seu bem-estar psíquico. Por exemplo, um frentista que adota uma regra pessoal do tipo "eu evito amolar o cliente". É uma das divisões aqui do Centro de Vigilância Sanitária. Ele é um órgão central no estado de São Paulo. Aqui o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária é composto pelo órgão central e tem também as vigilâncias municipais. O trabalho da Divisão de Saúde do Trabalhador com os frentistas, ele começou em algumas regiões, o programa do benzeno, que estava muito ligada às questões de refinaria e petroquímica. E aí as comissões regionais do benzeno, que existiam na Baixada Santista, em Campinas e na região do ABC, também começaram a desenvolver ações em postos de combustíveis, apesar de os trabalhadores não estarem expostos só à questão do benzeno. Então, assim, de um projeto, ele virou um dos programas prioritários aqui no estado de São Paulo. O programa em postos de combustíveis está ligado, assim, não só às questões de saúde do trabalhador, mas a questão também da saúde ambiental. Dentro dos postos de combustíveis, a prioridade foi trabalhar com postos em áreas contaminadas. Por exemplo, a área contaminada, ela pode contaminar a água subterrânea, essa água pode estar sendo consumida pela população, pelos próprios trabalhadores. Então, tem uma ação conjunta da saúde ambiental e saúde do trabalhador. Pelo contrário, o Brasil começou o projeto do benzeno. Então, o início do trabalho foi benzeno na gasolina. Nós aqui que cuidamos da parte de saúde,
estão mais preocupados não só com benzeno, não que não seja importante, porque é ele que faz a gasolina ser cancerígena, mas a exposição do trabalhador a 99% das outras substâncias além do benzeno. Então nós temos que pensar na carcinogenicidade e no foco das outras. Mesmo porque nas outras regiões do estado de São Paulo não tem a Comissão Regional do Benzeno. Segundo o Sindicato de Empregadores do estado de São Paulo, o maior problema é nas conexões, mas foram trocados todos os tanques, que eram da década de 60, 50, 70, foram trocados, foram colocados com camada dupla e com um sistema de alarme. Como houver algum tipo de vazamento, toca um alarme. E trabalhos internacionais de postos não existem mais. É tudo coisa muito antiga, porque fora do Brasil não há frentistas se expondo tanto do caminhão para o tanque como do tanque para o carro. O sistema é fechado, quer dizer, não há liberação de vapor. O sistema todo é fechado por legislação. Isso no Canadá já em 2004 era obrigatório, no resto da Europa e Estados Unidos muito antes. No Brasil a gente não tem isso, por isso que a gente patina muito no nosso trabalho, demora, porque nós não temos referências internacionais. Na própria subcomissão não se conseguiu aprovar que se implante no Brasil um sistema de recuperação de vapores. O que se vai fazer é aumentar o respiro e jogar o meio ambiente. A saúde foi contra, os trabalhadores acabaram aprovando, porque vai diminuir a quantidade de vapor no ambiente de trabalho. Ele vai ser retirado, jogado por respiro e jogado para a atmosfera. Mas também não foi aprovado ainda. Também não foi? Não, foi aprovado dentro da subcomissão. Agora, o material da subcomissão tem que ser aprovado para a Comissão Nacional. A primeira coisa, assim, quando falava de risco, era a questão de assalto, que era coisa imediata, né? É o agudo. O imediato é o agudo. O frentista, os danos à saúde são a longo prazo. O que se preocupa é assalto e explosão. Atropelamento também? É, porque muita gente usa o poço assim, para desvio, né? Atropelamento principalmente por caminhão. O frentista não está exposto apenas aos danos, aos perigos à saúde do trabalho dele. Todo posto, né, para existir, ele precisa estar localizado num local de trânsito. Então ele está exposto a todas as situações de risco de um local que tenha muito trânsito. Então, como o pessoal do Guarda Civil usa protetor auricular, que fica parado no meio da rua, o frentista não vai poder usar, porque ele tem que conversar. Como que ele vai ouvir o que o cliente está pedindo? Então ele está exposto ao ruído, não só do trabalho, que é baixo, mas ao ruído ambiental, que é imenso. E ele está exposto também não só à matéria-prima, mas à emissão veicular. Então, emissão veicular de diesel já foi considerado cancerígeno em 2014, 13 ou 14 pela IAC. Ele está exposto, que a gente esquece, do álcool. Né? O álcool é a grande substância verde que existe, mas se não for uma combustão completa do etanol, vai liberar não só monóxido de carbono, mas antes monóxido de carbono e formaldeído, que é uma substância cancerígena. Não só para as vias aéreas superiores, mas para a leucemia, como o benzeno. Nós, da saúde do trabalhador, sempre colocamos o EPI como uma última opção, ou uma opção onde não é possível ser implementada uma medida de proteção coletiva. Então, você precisa ver quando usar, quando pode se modificar no ambiente de trabalho, e se aquele EPI será realmente uma proteção. Você vai colocar o EPI de proteção auricular, então como ele vai se comunicar no trabalho? Luva sim, agora a máscara, como que ele vai conversar? E outra, ele vai ficar o tempo todo com a máscara ali no local? E tem que ser uma máscara de filtro combinado, para vapor e para particulados. O que a gente orienta, que passa para as comissões técnicas, é em algumas situações, por exemplo, um abastecimento do caminhão para o tanque, é uma exposição específica, intensa, num único momento, e ele não precisa de comunicação, então ele deve subir, o caminhão deve ter uma proteção para queda de altura, se ele for subir ali, e aí sim ele tem que usar máscara. A exposição é grande, é intensa, e naquele momento ele não precisa de comunicação também, então ele pode usar um sistema de proteção.
voltando para a suposição de que a saúde dos trabalhadores dependentes dos postos de combustíveis é afetada pela exposição aos agentes químicos do ambiente em que desenvolvem suas atividades, faz necessário entender que os efeitos causados pelos produtos químicos, como o benzeno, pode ocorrer em longo prazo. Logo, as instituições de saúde pública devem estar em alerta para realizar investigações e intervenções a respeito dos riscos e agravos produzidos por substâncias químicas à comunidade exposta pela ocupação profissional ou por qualquer outro motivo. No Brasil, há legislação com vistas a regulamentar especificamente a vigilância à saúde dos trabalhadores expostos ao benzeno, pelo fato de ser potencialmente cancerígeno, mielotóxico e leucemogênico, mesmo em pequenas concentrações. Considerando o processo de vigilância epidemiológica das populações expostas, uma maneira de identificar e controlar precocemente os agravos à saúde decorrentes do ambiente laboral, a fim de tornar possível a realização de medidas de prevenção e de proteção à saúde. Salienta-se a Portaria Interministerial número 3/1982, a qual proibiu a fabricação de produtos em cuja composição houvesse benzeno, aceitando apenas os que continham percentual não superior a 1%. Consecutivamente, outra Portaria Interministerial número 775, de 28 de abril de 2004, baseando-se em pesquisas científicas realizadas pela Comissão Nacional Permanente do Benzeno, considera-se que o nível de exposição ao benzeno é incerto. E, por acreditar que se trata de um agente cancerígeno, dispõe, artigo número 1, proibir em todo o território nacional a comercialização de produtos acabados que contenham benzeno em sua composição, admitida, porém, a presença desta substância como agente contaminante em percentual não superior a 1% em volume até 30 de junho de 2004. 0,8% em volume a partir de 1º de julho de 2004, 0,4% em volume a partir de 1º de dezembro de 2005 e 0,1% em volume a partir de 1º de dezembro de 2007. Porém, ainda assim, a portaria admite um percentual não superior a 1% em volume para combustíveis derivados do petróleo. E considerando que a gasolina faz parte desses combustíveis e é constituída de 0,5% até 3% deste componente, sendo variável dependendo do tipo e da forma da produção. É notória a relevância da questão, pois o combustível oferece risco eminente de doenças sanguíneas, como a leucemia, dentre outras, que podem afetar os trabalhadores no ambiente dos postos de combustíveis e outros. Verifica-se assim a necessidade de normas que controlem o nível de exposição ocupacional ao agente químico benzeno, porquanto que, conforme a portaria, o diagnóstico de benzenismo de natureza ocupacional é eminentemente clínico e epidemiológico, fundamentando-se na história de exposição ocupacional e na observação de sintomas e sinais clínicos e laboratoriais. Visto que ainda há incertezas quanto à consideração de níveis seguros de exposição ao benzeno, ponderam-se as diferenças de sensibilidade à absorção de cada sujeito, pois elas não passam de limites técnicos. Por este ser um agente cancerígeno de atenção global, aponta-se para um modelo de prevenção que, a priori, não reconhece qualquer parâmetro que considere níveis seguros de exposição ao benzeno. Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de viabilizar estratégias que minimizem os riscos e ações de prevenção e proteção como meios de intervenção no processo de trabalho nos ambientes dos postos de combustíveis. Considera-se também a necessidade dos trabalhadores terem acesso à informação e ao conhecimento dos riscos a que estão expostos no ambiente de trabalho, para que, assim, ocorra a efetiva prevenção das possíveis alterações orgânicas que possam ser causadas por agentes químicos manipulados pelos trabalhadores. Segundo a legislação de segurança e medicina do trabalho, no que se refere às normas regulamentadoras, os EPIs são de uso individual e servem para proteger os profissionais de riscos e agravos à saúde em seu ambiente de trabalho. Porém, nas normas regulamentadoras não são citados EPIs para a especificidade de trabalhadores de postos de combustíveis. Portanto, a exposição ao benzeno no ambiente ocupacional está diretamente relacionada
a falta de compromisso e obediência das normas de segurança de trabalho, informações deficientes, supervisionamento inadequado, falta de treinamento, processos de trabalhos ultrapassados e, acima de tudo, ausência ou uso indevido de equipamentos de proteção. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum. Nossa, gente. Ai. Eu acho que aquela coleira é a pena. Você pensou? O ácido transmucurônico, como que é? Que é mesmo... Eu errei. Não errei, gente. Dá pra fazer... Acabou? Não. Pensou que não sumiu. Não tem que bater palma? Não, ainda não. Olha, Então essa parte aí fica... Esse braço mais comprido do que o resto. Tá parecendo um piloto. Meu Deus! Edemas, caramba! Edemas. Clínicos. Vai, mas vai. Vou tomar também? Olha que ela abriu a boca. Vai lá. Só pra errar, né? É só apertar aqui pra gravar? Vai. Eu já... Acompanhada dos exames hematológicos deve ser